física gravitacional, e em Potsdam, na Alemanha, né? E desde fevereiro de 2009, que é professora da Universidade Federal do ABC, em Santo André. Ela tem experiência na área de física, com ênfase em física de partículas elementares e campos, atuando principalmente nos seguintes temas: relatividade geral, objetos compactos, ondas gravitacionais, modos quase normais e perturbações. E hoje ela vai apresentar esse seminário, né, encontrando estrelas de nêutrons hipermassivas. Bem-vinda, professora, muito obrigada por aceitar o convite, e acho que a gente pode começar. Ok. Bom, muito obrigada pela introdução, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês, assim tão cedinho de manhã, 7 horas da manhã, aqui no horário de Maryland. E eu quero falar para vocês a respeito desse trabalho, que é um trabalho muito novo, que saiu publicado agora em janeiro, mas é um trabalho que eu vinha desenvolvendo já faz uns 2, 3 anos, e eu tenho muito orgulho desse trabalho, que é o meu primeiro e único trabalho publicado na Nature. Então, yay, ainda estou comemorando. O trabalho saiu publicado em janeiro, com direito a press release da NASA, jornalistas, etc, etc. Então, eu vou contar para vocês o que tem de interessante e de emocionante com esse trabalho, para a gente discutir depois, que eu estou também muito animada para ver quais são as perguntas de vocês. Me disseram que no final, mas eu vou pedir para quem está moderando que, se tiver alguma mão levantada durante a apresentação, alguma pergunta de esclarecimento, pode me interromper, que eu tenho prazer em responder qualquer coisa, se o pessoal tiver dúvida durante a apresentação também. Então... Tudo bem, rapidinho, só para avisar também, desculpa, professor. Só para avisar também, pessoal, pode deixar pergunta no chat também, que a gente está sempre olhando, então qualquer coisa, fiquem à vontade, tá, pessoal? Aproveitem aí a professora para fazer as perguntas. Começando dando uma visão geral do que é o tema dessa apresentação, eu vou precisar falar de estrelas de nêutrons, de ondas gravitacionais e de erupções de raios gama, que aqui eu vou manter o termo em inglês, que é Gamma Ray Burst, ou GRB. E, pelo que eu entendi, vocês já ouviram falar a respeito de todas essas coisas durante esse evento, mas as estrelas de nêutrons, elas foram observadas pela primeira vez como pulsares em 1967, e fica aí a propaganda, não percam a apresentação da professora Jocelyn Bell Burnell, que vai ser amanhã. Ela é fantástica e ela vai contar essa história para vocês. Estrelas de nêutrons são um dos estágios finais da evolução estelar, para estrelas que são mais massivas do que o Sol. Nosso Sol vai terminar a vida como uma anã branca, mas elas não são massivas o suficiente para terminar a vida como um buraco negro. Então, entre uma anã branca e um buraco negro, o estágio final da evolução estelar vai ser uma estrela de nêutrons. E o que determina o destino de uma estrela é a massa inicial dela. Elas são chamadas estrelas de nêutrons, não é porque elas são totalmente feitas de nêutrons, não é uma bolona feita de nêutrons, mas é um material muito rico em nêutrons que compõe essa estrela. Porque essa estrela está numa condição de pressão e densidade tão alta que você começa a combinar prótons e elétrons para formar nêutrons dentro dessa estrela. Esse processo de física nuclear torna esse material muito rico em nêutrons, mas, na verdade, a gente não sabe exatamente qual é a composição das estrelas de nêutrons, principalmente no centro. A gente pode ter estados exóticos da matéria, coisas que não dá nem para estudar no LHC na Terra. A gente precisa realmente usar astrofísica e ondas gravitacionais para aprender sobre esses possíveis estados mais exóticos da matéria. Então, é uma coisa super interdisciplinar dentro das diversas áreas da física. A gente vai precisar aqui das ondas gravitacionais, que eu sei que vocês ouviram falar também já, e as ondas gravitacionais
foram previstas por Einstein em 1916. A teoria da relatividade geral do Einstein é de 1915, e as ondas gravitacionais são uma das soluções dessa teoria. Levou 100 anos para o desenvolvimento tecnológico e de engenharia chegar no ponto que a gente consegue agora medir ondas gravitacionais diretamente. Então, o primeiro anúncio de detecção de ondas gravitacionais foi feito em 2016, a primeira detecção foi realizada em 2015, e a gente já tem agora quase 100 eventos de ondas gravitacionais que já foram detectados. Então, isso é uma área totalmente nova da astronomia, que está crescendo muito, porque tudo que se fazia de astronomia era observando fóton, é luz. De onda de rádio até raio gama, é tudo luz. Ok, de vez em quando raios cósmicos, algum neutrino perdido passando por aí, mas agora a gente enxerga o universo também em ondas gravitacionais. Pegando o gancho para falar das erupções de raios gama ou gamma ray bursts, raios gama são a forma de luz mais energética que a gente tem, e existem classificados como curtos e longos, porque às vezes os físicos e os astrônomos, eles têm criatividade nos nomes, às vezes não. Então, os curtos são curtos, os longos são longos, e a divisão entre eles está aí por volta de 2 segundos, mais curto do que 2 segundos é curto, mais longo é longo, mas de vez em quando o pessoal gosta de anunciar que foi detectado o Gamma Ray Burst curto, mais longo que já se viu, ou o longo mais curto que já se viu, então a fronteira aí não é muito bem estabelecida, mas os do tipo curto são entendidos que eles são gerados na fusão de 2 estrelas de nêutrons. E isso daí já teve uma detecção, que foi em 2017, quando foi vista a primeira fusão de estrelas de nêutrons, e foi detectado também o Gamma Ray Burst que foi gerado. Ok. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o sinal em ondas gravitacionais e o sinal do Gamma Ray Burst desse evento de 2017 que foi detectado. Então, eu espero que vocês consigam escutar aqui o barulhinho. O barulho, vocês vão escutar uma representação em som da frequência da onda gravitacional, que muda de tom, e esse tom começa mais grave e se torna mais agudo. Então, eles chamam isso em inglês de chirp, que é que nem o trinado de um passarinho. Pessoal, conseguiram ouvir o sininho também? Espero que sim. Então, aqui, desse até o tim do sininho, eu tenho o sinal da onda gravitacional e quando os raios gama foram detectados. Agora, quando o raio gama é efetivamente emitido, é outra história, porque o raio gama vai ter que se propagar do material que foi expelido do sistema binário para chegar até a gente. A diferença entre eles, do tempo de chegada na Terra, foi aproximadamente 2 segundos. Agora, entre esses dois eventos, aqui o pico da forma de onda e a chegada do raio gama, simulações mostram que pode ser gerada uma estrela de nêutrons hipermassiva. Então, eu tenho um sistema binário, elas se fundem, eu posso gerar essa estrela de nêutrons hipermassiva e ela vai colapsar para formar um buraco negro. Agora, essa estrela de nêutrons hipermassiva é um estado metaestável. Ela vai viver aí por menos de 1 segundo, girar muito rápido, oscilar enquanto está girando e emitir ondas gravitacionais com frequências aí da ordem de kHz de frequência, que são muito altas para os detetores de ondas gravitacionais que a gente tem atualmente. Ela é chamada de hipermassiva
porque ela pode ter 20% mais massa do que o pulsar mais pesado conhecido, que tem aí esse pulsar por volta de 2,1 massas solares. Aliás, estrela de nêutrons não pode ser formada com qualquer massa. Se eu colocar muita massa numa estrela de nêutrons, ela colapsa e vira buraco negro. Essa estrela de nêutrons hipermassiva, ela também vai ser grande, ela vai ter aproximadamente o dobro do raio de uma estrela de nêutrons comum, e ela consegue durar, esse estado existe antes do colapso para o buraco negro, por causa dessa rotação muito rápida e rotação diferencial, não é rotação como corpo rígido, que essa estrela tem, é essa rotação que ajuda essa estrela a se segurar um pouquinho, mas ela vai inevitavelmente colapsar e formar um buraco negro. Então agora, para eu descrever como eu procurei o sinal dessa estrela de nêutrons hipermassiva, eu preciso fazer uma diferença para vocês entre o que é um sinal periódico, que tem uma frequência única. Então, por exemplo, em astrofísica a gente pensa em pulsares. Se eu detecto esse sinal, ele vem sempre com a mesma frequência, muito, muito preciso. Agora, um sinal quase periódico não tem uma frequência única. Então, aqui eu estou pensando numa orquestra de escola afinando antes do concerto. Todo mundo está tentando chegar na mesma frequência, mas talvez não esteja todo mundo exatamente na mesma frequência. Então, a quase periodicidade, ela vai vir de eu ter muitas frequências próximas, de eu ter dissipação no meu sinal, ou eu ter variação temporal no meu sinal. E o sinal da estrela de nêutrons hipermassiva, ele vai ser um sinal quase periódico. Por quê? Porque essa estrela, ela vive por uma curta duração, ela evolui no tempo e é um sistema muito dissipativo. Então, eu vou ter essas oscilações quase periódicas, do inglês quase periodic oscillations, e esse daí eu também vou manter a sigla, que é o QPO. E o que parece isso? Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma simulação numérica, e a gente vê que isso parece com um oscilador harmônico amortecido, mas meio bagunçado, né? Porque eu tenho aí mais de uma frequência que está contribuindo para esse sinal. Ok, então eu vou procurar oscilações quase periódicas em sinais de raios gama. Para fazer isso, a gente olhou em mais de 700 sinais de GRBs curtos, e cada um desses GRBs a gente dividiu em segmentos, cada um desses foi analisado, e aqui eu estou mostrando o resultado inicial dessa análise, aonde essa probabilidade de eu encontrar um QPO está no eixo X, e o número de segmentos de dados que foi analisados está no eixo Y. Com essa estatística que eu estou fazendo, tudo que me dá aqui do lado esquerdo para essa probabilidade, não é probabilidade, né? Porque probabilidade a gente sabe que tem que ser positiva. Então, isso daqui é, na verdade, o fator de Bayes da minha análise. Mas tudo que tem, então, o log do fator de Bayes. Se o log é 0, o fator de Bayes é 1. Tudo que está aqui desse lado esquerdo, eu estou comparando um modelo onde eu só tenho ruído no meu sinal com um modelo onde eu tenho ruído mais a oscilação que eu estou procurando. Tudo que está do lado esquerdo são dados aonde o modelo que só tem ruído é favorecido. Tudo que está do lado direito são dados aonde o modelo de ruído mais sinal de oscilação é preferido. Mas, para eu poder afirmar que eu vi essa oscilação, eu tenho que ter uma preferência muito forte, estatisticamente, por esse modelo que tem sinal. Então, a gente vê aqui, eu usei dados de 3 telescópios de raios gama
Para dois deles, o Swift e o Fermi, eu não vejo nada que parece muito forte aqui. Para esse outro aqui, o Betsy, a gente começa a ver alguma coisa que parece promissora, certo? Definitivamente, os que têm a maior chance de ter um sinal, vindo aqui mais para a direita, são esse verdinho do Betsy. Então, eu vou querer olhar mais de perto para esses dados, mas antes vou contar para vocês que instrumento que foi esse, o Betsy. O Betsy foi um instrumento a bordo do Compton Gamma Ray Observatory, e esse instrumento transformou o estudo de raios gama. Ele estava em órbita durante a década de 90, ele detectou quase 3.000 gamma ray bursts, e foi um dos grandes observatórios da NASA. Então, eu estudei um pouquinho da história disso daí. Para quem não sabe o que foram os grandes observatórios, na década de 90, a NASA lançou os grandes observatórios para trabalhar em raios gama, em raios X, na luz visível e no infravermelho. Você pode pensar, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso. Você já ouviu falar disso, porque o grande observatório que trabalha na luz visível é o Hubble. Então, o Compton é o equivalente do Hubble, mas trabalhando em raios gama. Infelizmente, ele teve que ser tirado de órbita em 2000, porque ele perdeu um dos giroscópios. Então, ele ainda poderia funcionar, mas julgaram que era melhor tirar ele de órbita. Então, ele caiu no oceano. O satélite agora está dormindo no fundo do oceano. E era uma época onde esses satélites, eles eram levados para o espaço no ônibus espacial. Os alunos que estão assistindo aqui, todo mundo muito novinho, não lembra, mas tinha ônibus espacial. E esse astronauta que estava aí, na foto, desculpa, ele teve que sair do ônibus espacial e fazer uma caminhada no espaço para liberar a antena, porque a antena estava enganchada, a antena não saía, e ele teve que ir lá e bater com a antena na mão várias vezes, até conseguir desenganchar a antena e conseguir deixar o satélite funcionando. Então, essa foi uma época heróica de exploração espacial, a gente não tem mais disso hoje em dia. Bom, então agora, vamos olhar em mais detalhe o que acontece com os dados do Betsy. Desculpe. Quando a gente olha para os mesmos dados, mas escolhendo só os fótons de mais alta energia que chegaram no detector, aí a distribuição, que era essa verdinha, vira essa distribuição roxinha, que é indistinguível da verdinha aqui, do lado esquerdo, mas agora eu vejo claramente esses dois eventos que estão destacados dos outros, onde a probabilidade de eu ter aquele sinal de oscilação que eu estava procurando é muito maior, é muito maior. Eu não contei para vocês, mas essa escala aqui do eixo X é uma escala logarítmica no fator de Bayes. Então, a gente está pensando aqui num fator de Bayes que está, para quem entende dessa estatística, no 10 à quarta, 10 oitava. Então, são sinais aonde o modelo de ruído mais oscilação muito favorecido quando comparado com o modelo que só tem ruído. E esses dois sinais, eles foram detectados aqui nessas datas, em 91 e 93, a maioria de vocês provavelmente ainda não era nascida, e eles são muito interessantes porque cada um deles mostra duas oscilações ou melhor, duas frequências de oscilações quase periódicas, e essas frequências são semelhantes entre si e em muito bom acordo com simulações numéricas. Então, o que isso quer dizer? Aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho a distribuição
de todos os raios gama, os eventos de raios gama que foram detectados pelo BETSI, e nesse gráfico eu tenho aqui embaixo uma escala de tempo da duração desses sinais de raios gama, e aqui no eixo Y eu tenho uma escala de energia, é a razão de energia mais alta sobre energia mais baixa desses sinais. Então, esses 50, 100, 100 e 300, eles estão em kV, e eu estou comparando aqui o fluxo de energia de 100 a 300 kV e de 50 a 100 kV. Então, quanto mais alto eu tiver aqui no eixo Y, mais energético vai ser esse sinal. Os dois sinais que eu encontrei, eles estão aqui, então eles são, como vocês podem ver, bem curtos. E lembra que eu falei que os gamma ray bursts, eles se distribuem entre curtos e longos? Então aqui, nessa coisa meio bagunçada, porque astrofísica é assim mesmo, a gente consegue ver à esquerda os sinais curtos, que são mais energéticos, e à direita os sinais longos, que são menos energéticos. Então, sim, um pouquinho mais em cima do que o outro. Certo, e esses dois sinais que eu vi. Então, aqui estão as características deles. No lado esquerdo, o que eu estou vendo é a curva de luz, então é a quantidade de fótons que chegou no detetor como função do tempo, certo? Então, aqui vocês estão vendo que esse tempo que eu estou mostrando vai de 0 a 250 milissegundos, então é muito curtinho, né? O primeiro sinal é esse aqui, é um pico bem alto e depois cai. O segundo sinal é esse daqui, que começa a subir, faz isso aqui assim, e depois desce de novo. Então, esse primeiro aqui em cima tem uma duração de aproximadamente 15 milissegundos, e esse aqui embaixo tem uma duração de aproximadamente 25 milissegundos. Se eu pego esse sinal aqui, que é um sinal temporal, e eu calculo a transformada de Fourier desse sinal, agora eu tenho o sinal no espaço da frequência, e é isso que eu tenho aqui no gráfico do... Tenho o espectro de Fourier, o espectro de frequência desses sinais. Então, isso é a curva vermelha. A curva preta é o melhor ajuste que eu tenho por um nível de ruído branco, que independe da frequência, com as duas oscilações quase periódicas. Uma oscilação periódica no espaço de Fourier é um pico, é um delta, porque tem uma frequência só. Uma oscilação quase periódica é um pico que abre, assim, ele tem largura. Então, a gente pode ver como eles se alinham bastante bem, um aqui e o outro aqui. E essas bandas vermelhas, elas estão mostrando quais, aonde eu esperaria o ruído se eu tivesse só ruído nesse sinal. Desculpa, aonde eu esperaria as frequências... Desculpa, pessoal, errei pela segunda vez. É onde eu esperaria a amplitude do espectro de frequência se eu só tivesse ruído. É isso. O ruído branco, ele independe da frequência, mas isso não quer dizer que eu vou ter um espectro que é flat, que é totalmente plano. Mas quer dizer que, na média, ele vai ser plano. Então, todas essas oscilações aqui para cima e para baixo, tudo isso é consistente com o ruído, desde que esteja aqui embaixo, nessa banda de frequência vermelha mais embaixo. Ok. E aqui, do lado direito, o que eu tenho é o espectrograma, e o que o espectrograma mostra para a gente é o... Como é que se fala? É a mesma coisa que o gráfico do meio,
só que em função do tempo. Então, aqui, as cores estão me dizendo a potência, a amplitude do espectro, essa cor do azul escuro até o amarelo mais claro, é a mesma escala do eixo Y do gráfico do meio. Eu tenho, em azul clarinho, a curva de luz, só que agora eu estou vendo ela em mais detalhe. Eu tenho aqui no eixo X, o tempo passando. No eixo Y, a mesma frequência que eu estava mostrando aqui no eixo X. E a cor está me mostrando a amplitude do espectro. Então, vocês conseguem ver aqui aonde estão exatamente as frequências indicadas com flechinhas, que são as frequências do pico que a gente está vendo no gráfico do meio. E a gente consegue ver no amarelinho onde no tempo que elas estão aparecendo. Deixa eu só perguntar para as organizadoras, tem alguma pergunta até agora? Até agora não, professor. Ok. Alguém quer aproveitar para fazer uma pergunta agora? Oi, Cecília, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que eu vou deixar para o final, que é mais tentar falar um pouco sobre essa conexão de estrelas supermassivas, estrelas de nêutrons supermassivas com cosmologia. Então, acho que é Tá melhor ok. deixar para o final. Tá certo. Eu só resolvi fazer essa pausa aqui, que eu sei que esse pedacinho foi um pouquinho mais técnico. Caso alguém tivesse se perdido no meio do caminho, eu podia explicar de novo. Ok. Então, continuando aqui, a gente vê que este evento de cima tem um sinal mais forte do que esse evento aqui de baixo, mas a gente consegue ver os dois no espectrograma. Uma outra coisa para a gente notar é que, principalmente nesse aqui de cima, parece que o sinal, a frequência, está aparecendo antes do raio gama subir, né? Mas, na verdade, lembrando que toda vez que eu calculo isso daqui, eu não estou calculando totalmente instantâneo, eu tenho que calcular numa pequena janela de tempo. Então, mesmo aqui, onde está começando, eu já estou pegando nesse cálculo aqui um pouco da curva do raio gama, que já está subindo. Ok. Então, agora eu queria falar para vocês um pouco de como que a gente fez essa estimativa de falso positivo, certo? Porque isso é bastante importante. A análise bayesiana que a gente fez é uma análise de comparação de modelos. Então, eu tomei cuidado para falar para vocês que nessa nossa análise, eu consigo dizer que o modelo que tem sinal é favorecido em relação ao modelo que não tem sinal, quando eu analiso esses dados. Perfeito. Mas o que isso não está me dizendo ainda é qual é a chance desse sinal ter aparecido por acaso, simplesmente pela flutuação estatística, estocástica, dos fótons que chegam no meu detector. Então, isso é uma análise diferente que também tem que ser feita. Para fazer isso, a gente fez da seguinte maneira. Aqui do lado esquerdo, eu estou mostrando para vocês. Em azul, é a curva de luz, os dados de verdade que a gente analisou, nos dois casos. Em preto, eu tenho uma curva suave que foi fitada nos dados. Então, no azul aqui em cima, eu tenho essa curva que sobe e depois desce. No azul aqui embaixo, a gente fitou essa curva preta que sobe e depois desce. Agora, essa curva preta não parece com a curva azul, porque ela é uma curva suave. Então, em cima da curva preta, a gente jogou uma flutuação estatística e gerou essa curva roxa, nos dois casos. E daí a gente vê que a curva roxa parece bastante com a curva azul. Aqui eu vou mostrar o resultado de uma análise, mas a gente fez isso muitas vezes. Então, a gente gerou
muitas curvas roxas que parecem com a curva azul, mas na curva roxa não tem oscilação, porque eu tenho simplesmente a curva suave com flutuação estatística. Então, isso não é um modelo que tem oscilação. Isso é um modelo suave com flutuação estatística. E o que eu quero verificar é qual é a chance de, no modelo suave com flutuação estatística, que por construção não tem oscilação, qual é a chance de eu ver como resultado da minha análise uma oscilação tão forte como a que eu vi nos dados que eu analisei. Fez sentido? Então, aqui neste exemplo, eu tenho no gráfico do meio o espectro de frequência da curva roxa, dos dois lados, com as mesmas bandas vermelhas que eu tinha mostrado para vocês antes, e a gente vê que aqui nesse caso, eu não vejo nada, eu não vejo nenhum pico grande como eu vi antes na análise dos dados. Daí, fazendo isso, muitas vezes, eu tenho essa distribuição que eu estou mostrando do lado direito. Então, eu tenho a distribuição e eu tenho uma outra medida estatística aqui que me mostra quão forte é a oscilação, as duas oscilações que a gente viu em cada um dos dois eventos de raios gama. Então, eu vejo que essa distribuição, notem aqui a escala logarítmica, eu posso descrever como uma exponencial. A distribuição aqui do gráfico de cima, a gente fez, se não me engano, 10.000 curvas sintéticas, e em nenhuma delas a gente conseguiu encontrar um caso que tivesse uma oscilação tão forte como o que a gente viu nos dados, que está aqui nessa linha tracejada. Então, a gente teve que extrapolar a partir desse ajuste exponencial para chegar à conclusão que a probabilidade de eu encontrar uma oscilação tão forte, se ela não estivesse lá, simplesmente pela flutuação estatística, seria de 10 a menos 5. No outro evento, a gente fez um grande número de curvas de luz sintéticas, fez essa análise e a gente viu que, neste caso aqui, a chance de eu encontrar um evento com uma oscilação tão forte como a gente viu nos dados, se eu não tivesse a oscilação, só pela flutuação estatística, é de 10 a menos 3. Colocando isso junto, colocando junto com os outros eventos que a gente analisou também, aquele catálogo inteiro dos 700 que a gente analisou, a gente chegou num valor P desses que é de por volta de 10 a menos 7. E essa é a confiança que a gente tem de que esses dois eventos que a gente viu e analisou são oscilações de verdade e elas não aconteceram por causa de flutuação estatística. Ok. Então, aqui eu quero mostrar para vocês uma simulação que vai ter som também e que vai mostrar a possível ordem em que os eventos aconteceram, certo? Então, vocês vão ver aqui uma simulação das duas estrelas de nêutrons chegando perto e eventualmente se fundindo e formando a estrela de nêutrons hipermassiva e virando buraco negro depois. Enquanto tudo isso acontece, a frequência das ondas gravitacionais vai estar aqui do lado esquerdo e a frequência vai aumentar para baixo. Então, vocês vão escutar o som, a frequência vai aumentar e aqui a frequência da onda vai para baixo. Quando começar a oscilação quase periódica, vai ter uma mudança no valor da frequência, vai ser bastante óbvio para vocês, e vai começar a passar aqui
a curva de luz do raio gama também. Então, várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Tentei explicar para vocês o que vai ser. Vamos tocar. Então, vocês viram aí que o sinal das oscilações quase periódicas acontece aqui no comecinho do raio Licença, gama. professora, desculpa, interrompendo. Aham. O pessoal falou que só escutou o comecinho do som, depois ficou sem som. Ok, eu vou... Ah, mas quando aparece o buraco negro, o som acaba. Foi isso que o pessoal ouviu? Acho que foi antes que ficou sem som, ou... o pessoal está dizendo que foi antes, aqui no chat. Então, eu vou tentar aumentar o volume aqui e tocar de novo, tá certo? Tudo bem. E agora o som acabou. Deu para ouvir? Eu acho que aconteceu a mesma coisa de novo. Eu percebi agora exatamente o momento. Foi as duas estrelas ainda estavam e aí ficou sem som. Bom, pessoal, aí eu não sei como resolver, porque se vocês escutam o som e daí vocês param de escutar o som, não é que o som não está funcionando, né? Eu não sei. Pode ser da frequência. Mas eu posso fazer uma coisa. Que, aliás, eu tive que fazer na entrevista de imprensa. Lá na hora o som não funcionou e eu tive que cantar o sinal. Então, eu posso fazer isso de novo para vocês. Vamos lá. Terceira vez. Eu só vou ter que esperar um pouquinho para começar, porque eu não consigo fazer inteiro, tá? Fiz o meu melhor, deu para ouvir? Pessoal, deu para ouvir aí? Eu vou falar que eu acho que o problema nas nossas caixinhas que não estão transmitindo a frequência que está do som que está pegando, porque a gente ouve muito bem até os 8 segundos ali, depois para. A professora cantou e a gente não ouviu o que ela cantou, então eu acho que é realmente uma frequência que não é captada pelo Bom, fone de só para fazer bem curtinho, ele faz... Agora a gente escutou, né, galera? Acho que agora foi. Eu acho que agora foi. Ok. Bom, aí realmente é uma parte do hardware aí que eu não sei resolver para vocês. Mas o videozinho está no YouTube também, vocês podem escutar depois no YouTube. Ok. Obrigada, professora. Desculpa ter incomodado. Imagina. Fico com pena que vocês não conseguiram escutar que o barulhinho é divertido. Faz um barulhinho de chaleira fervendo, isso daí. Então,
aqui, para terminar, o que é essa estrela de nêutrons hipermassiva? O que a gente aprende com essas duas frequências que vocês viram aí na simulação e que vocês viram nos dados também, né? Então, essa primeira frequência, ela já é alta, é uma frequência de aproximadamente 1 kHz. A segunda frequência, ela é mais alta ainda, ela é aproximadamente 2,6, 2,7 kHz, e ela traz para a gente informação sobre a composição da estrela de nêutrons. Comparada com outras estrelas de nêutrons, essa estrela de nêutrons hipermassiva, ela gira muito mais rápido. Então, ela está girando aí nos 78.000 RPM, ou aproximadamente 1,3 kHz, é a frequência de rotação dela. Isso é quase 2 vezes mais rápido que a rotação do pulsar mais rápido que a gente conhece. Então, para vocês terem uma ideia, isso é uma estrela cujo período de rotação, o tempo que ela leva para completar uma volta, é mais rápido do que 1 milissegundo, certo? Então, o período dela é menor do que 1 milissegundo. E isso daí é uma rotação tão alta que, se ela girasse como um corpo rígido, ela ia perder matéria. Porque se ela girasse, o tamanho da estrela, se ela girasse como um corpo rígido, os elementos de matéria que estão no equador, perto da superfície da estrela, eles já estão girando com uma velocidade mais rápida do que a velocidade de escape da gravitação da estrela. Então, ela simplesmente começa a perder matéria simplesmente pelo fato de estar girando tão rápido, se ela girar como um corpo rígido. Então, isso concorda também com o que a gente vê em simulações, que ela tem que girar de forma diferencial. E essa estrela, pelo que a gente consegue interpretar dos dados desses dois eventos, ela forma um buraco negro em aproximadamente 10 milissegundos. E isso é 10 vezes mais rápido do que um piscar de olhos, certo? Então, isso é um objeto astrofísico que existe, a gente viu evidência dele nos dados de raios gama, mas ele não dura quase nada, né? Então, isso é uma maneira da gente conseguir enxergar o que está acontecendo entre as duas estrelas se fundirem, as duas estrelas de nêutrons, e tudo isso daí colapsar para virar um buraco negro. Então, finalmente, aqui tem um snapshot da simulação que eu mostrei para vocês, que infelizmente o som não funcionou tão bem. E o que é importante? A gente viu, então, com esses dados, evidência da formação dessa estrela de nêutrons hipermassiva, nesses dois gamma ray bursts que estão aí. Vocês agora já sabem que o número de telefone do gamma ray burst é a data dele. Então, é 11 de julho de 91, 1 de novembro de 93, e esse B aqui quer dizer que esse foi o segundo que foi detectado naquele dia. Agora, uma coisa que é muito bacana é que os detetores de ondas gravitacionais de próxima geração, que vão estar ativos provavelmente na década de 2030, se conseguirmos financiamento para construí-los, eles vão ser sensíveis também nessas frequências de quilohertz. E aí isso vai ser bem legal, porque a gente vai conseguir ver não só esse sinal no raio gama e em onda gravitacional, e vai ter coisas que a gente vai poder aprender comparando os dois, mas a gente também vai ver o sinal em ondas gravitacionais durante o período que as duas estrelas de nêutrons ainda estão se aproximando. Mas enquanto a gente não chega na década de 30, a gente vai continuar procurando esses sinais de estrelas de nêutrons hipermassivas com os dados de raios gama. Então, isso é o que eu queria apresentar para vocês. De novo, muito obrigada pelo convite e estou à disposição para responder perguntas. Vamos agradecer novamente a professora, né, por ter aceitado o nosso convite. Perguntas?